essa é uma situação nova, digamos assim. Quem aqui ainda não jogou nenhum celular fora? Perfeitinho. Funcionando, ligando, falando, tudo, né? Diferente de você jogar uma televisão que não funciona mais, ou jogar um computador fora que não funciona mais. É um celular que funciona, né? Você joga fora, porque ele não serve mais. Servindo, ele não serve mais. Bom, mas naquele momento, portanto, necessidades se criam. Um mercado interno não depende de para quem produz a indústria ou deixa de produzir a indústria, mas depende da forma pela qual se produz. Se a massa trabalhadora não tem como garantir sua subsistência de outro modo a não ser pelo mercado, há mercado interno. Que esse mercado interno dê para comer arroz, feijão, alface, salada, iogurte, frango, ou não, é uma outra história. Mas eu estou introduzindo um problema que, de certo, não era um problema para o Caio Prado. E por que não era um problema para o Caio Prado? Porque a virada demográfica no Brasil da relação campo-cidade se dá nos anos 70. Não é porque o Caio Prado era um bobão e que não enxergou isso, né? Mas é porque, de fato, há condições que são condições sociais que estão colocadas aí no meio do processo. Essa virada na qual a população urbana passa a ser maior do que a população rural e em escala acelerada, é dos anos 70, 60, 70. O Caio Prado está assistindo, o que ele está tentando brilhantemente colocar o alerta para a gente e onde a gente precisa, pequenininho, ir adiante dele. Precisamos pensar o capitalismo brasileiro com a sua forma específica de matriz histórica, que é a escravidão. 2, isso tudo é Caio Prado. 3, o capitalismo brasileiro não existe isolado. Ele é, desde o seu começo, desde lá do primórdio, do ponto zero, integrado num sistema de exploração internacional. Então, sem isso, acho que essa contribuição do Caio Prado é fundamental. Digamos que essa dificuldade da questão do mercado interno é até interessante, porque mesmo nesse livro, A Revolução Brasileira, e mesmo no adendo de 77, porque aqui, né, ele escreve esse livro em 66, publica em 66, e depois acrescenta perspectivas em 1977. Nos dois casos, a análise dele sobre a sociedade brasileira vai se refinando de maneira extraordinária e avança muito do ponto de vista do refinamento da análise. Mas, em algum lugar, a questão do mercado interno segue sendo central para Caio Prado Júnior. Ele não consegue sair desse tema. E a discussão a hipótese com a qual eu venho trabalhando é de que ele acaba... Agora, olha só, eu quero conseguir fazer toda a reverência possível e a importância do que eu devo para conseguir tentar pensar para onde a gente precisa ir mais. Se Caio Prado abre, inaugura, exige da gente uma reflexão para além dos limites nos quais até então os intérpretes do Brasil, os leitores do Brasil, os intelectuais brasileiros e os seus partidos estavam colocados, e isso é para a gente um elemento fundamental, um limite, algo, ele também introduz na historiografia, e a partir dele, uma noção de incompletude do capitalismo brasileiro, agora do capitalismo brasileiro. Não mais uma incompletude de que não há capitalismo, mas do capitalismo existente. E a incompletude é o mercado interno. Lógico que depois ele vai refinar isso, vai apresentar com melhor, vai apresentar com mais cautela, mostrando que do que se trata para garantir o mercado interno brasileiro. Reconhecer a importância da força de trabalho, salários dignos, direitos, é disso que se trata para ele. Melhorar a condição salarial, etc, etc, etc. Mas como para ele um capitalismo desenvolvido é um capitalismo de mercado interno, no qual muitas necessidades são satisfeitas,
Enquanto isso não tiver colocado, ainda que capitalista, é um capitalismo, digamos assim, capenga. É um capitalismo com pendências, é um capitalismo com dívidas, num primeiro ponto. Então, essa é a primeira, eu diria que, para mim, é o elemento mais importante, pessoalmente, das dificuldades que abre o Caio Prado Júnior. Agora, tem alguns outros temas, né? Porque essa caracterização do capitalismo brasileiro, agora vamos juntar o capitalismo brasileiro com o sentido da colonização. Essa incompletude ou digamos, essa marca característica do capitalismo brasileiro deriva do fato de que ele reproduz sempre o esquema da colonização. Sempre a empresa exportadora, modernizada, tecnologizada, agora não mais exportando só café. E ó, que ele não entrou ainda, ele nem sabia do etanol, né? Nem tinha ideia do que podia, nem soja. Estava começando a soja. Café, açúcar. Então, qual é o tema dele? Ela está sempre voltada para fora, essa empresa voltada para ela se moderniza, ela avança, ela se industrializa, ela vai, inclusive, abrir espaço para o mercado interno aumenta, tudo isso acontece. Mas o fulcro dominante é o fulcro da exportação para satisfazer matérias-primas ou produtos adicionais no exterior, enquanto, internamente, o impulso não é endógeno, digamos assim. O impulso desse capitalismo não é endógeno. Ele é sempre exógeno, ele está sempre colocado do lado de fora. Então, ele vai colocar isso o tempo inteiro. Isso é repetido em cada análise que ele faz, essa marca do sentido da colonização, essa marca da colonização brasileira se torna como uma cicatriz que atravessasse o corpo inteiro da economia e do povo brasileiro, não uma cicatriz que se modifica quando alguém cresce, que ela perde importância relativa. Ela está o tempo inteiro crescendo junto com a própria expansão do capitalismo internamente. Ao se reforçar como capitalismo interno, reproduz e reforça a sua dependência externa. É essa a questão dele. Ele, de modo algum, reduz essa dependência.